Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E a gente vai começar a estudar então, pessoal, o nosso terceiro módulo. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula do módulo hebraico para pregadores. Então daqui para frente, pessoal, a gente vai começar a estudar então alguns versículos em hebraico. A gente vai estudar algumas palavras direto do hebraico e contextualizar ela de uma forma que você possa utilizar nos seus estudos, na sua pregação e qualquer outro lugar que você queira fazer uma aplicação da palavra ou versículo. Beleza, pessoal? Então nessa aula aqui a gente vai estudar então sobre a palavra caminho. A palavra que eu separei para a gente estudar, para a gente inaugurar essa aula é a palavra caminho. E eu vou pedir uma coisa para você, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você baixar o material para a gente estudar junto, aí você vai acompanhando o que eu vou falando. Tudo que eu for falar agora vai estar também na apostila, então vocês peguem a apostila, baixem ela e a gente vai falando e você vai acompanhando aí. Fechou? Então vamos lá, pessoal. A palavra caminho na Bíblia, ela vai aparecer de diversas formas. Às vezes a palavra caminho vai aparecer no sentido de local, mostrando uma localização, literalmente no sentido de local. Outras vezes a palavra caminho, ela vai aparecer no sentido figurado. E alguns rabinos chegam a afirmar que a palavra caminho, lá de Êxodo, capítulo 33, ali é literalmente um caminho no sentido de pessoa. Quando Moisés ora a Deus, fala, Senhor, mostra-me o teu caminho, me faça conhecer o teu caminho. Alguns vão dizer que aquele caminho é literalmente uma pessoa. Só que o caminho que eu preparei para a gente estudar hoje é um caminho um pouquinho diferente, não vai ser nenhum desses caminhos que eu citei. É o caminho que se encontra lá no livro de João, no capítulo 14 e versículo 6. É sobre esse caminho que a gente vai focalizar hoje no nosso estudo. Beleza, pessoal? Então eu vou jogar na tela de vocês agora o versículo que tem a palavra caminho e a gente vai estudando daqui para frente esse versículo em hebraico. Então dá uma olhada na tela. Então a gente vai estudar exatamente esse versículo, quando Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai estudar a palavra caminho. Então a palavra caminho em hebraico, pessoal, é a palavra derer. Só que a palavra derer em hebraico, ela também pode significar jeito, maneira. Aplicando dentro desse contexto, desse versículo que a gente leu, Jesus ele fala, Ani haderer. Ele falou assim, eu sou o caminho. Só que caminho, como eu disse, pode significar jeito, maneira. Então o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos ali naquele local? Ele fala assim, Ani haderer. Ele estava falando assim, eu sou o jeito, eu sou a maneira. Eu sou o padrão de comportamento que vocês devem ter. Eu sou o molde que vocês devem utilizar. Então a palavra caminho, dentro desse contexto de João, capítulo 14, significa exatamente isso. Ali ele falou, eu sou o caminho no sentido de maneira, no sentido de jeito. Então ele fala assim, Ani haderer. Eu sou a maneira, eu sou o jeito que os discípulos, vocês devem ter. Beleza, pessoal? Então aqui uma mensagem que fica, quando Jesus fala que ele é o caminho, ele estava querendo dizer para os seus discípulos que ele é a maneira correta, ele é o jeito certo de ser, e assim como ele era, os discípulos também deveriam ser. E lá na frente o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que a vida que ele vive, ele não vive mais na carne, mas ele vive para viver a vontade e fazer a vontade do Filho de Deus que o enviou. O mesmo apóstolo fala que a vida que ele vive agora, ele não vive mais nele, mas que Cristo que vive nele. Então, Ani haderer significa exatamente isso, pessoal. Eu sou a maneira, eu sou o padrão que vocês devem ter. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, sendo bem objetivo para a gente não gastar muito tempo, é exatamente sobre isso. A mensagem, a palavra caminho ali em hebraico de João, capítulo 14, é exatamente isso. Pode ser no sentido de caminho, mas o sentido que foi traduzido ali é no sentido de maneira, no sentido de jeito. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!